E nós que aqui ficaremos, meus irmãos e irmãs, gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no texto de Juízes, capítulo 13. Estamos ainda no mês da família e pretendemos falar um pouquinho sobre essas famílias que edificam a sociedade, são famílias que pertencem a Deus, famílias de Deus, que você possa se incluir nestas famílias, isto é, neste meio, como família de Deus. Nós somos famílias de Deus. Todos acharam? Juízes capítulo 13. Amém? Todos acharam? Ou não? Misericórdia? Está aí no Antigo Testamento, só para dar uma dica. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Eu vou ler o capítulo, ele é um capítulo pequeno, relativamente pequeno. E vamos ler todo o capítulo. É uma história muito interessante, de uma família muito interessante, que a palavra de Deus nos mostra. Diz assim a palavra do Senhor: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e dará à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e dará à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer a este menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e, correndo, noticiou a seu marido e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher. E tendo chegado ao homem, que lhe disse: és tu o que falaste a esta mulher? Ele respondeu: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permite-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se me preparares holocausto, ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra te honremos. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e os apresentou sobre a rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus.
Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz um filho, e lhe chamou Sansão. O menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Amém. Que o Senhor aplique, meu irmão, minha irmã, esta palavra ao meu e ao seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje em dia nós temos visto na sociedade que nós vivemos uma carência muito grande de famílias que realmente sejam famílias que influenciam a sociedade. Uma carência muito grande de famílias que influenciam a sociedade, principalmente com a palavra e com o testemunho do Senhor. Infelizmente, na sociedade atual, vemos muitas famílias diferenciadas. Hoje o padrão familiar, o padrão bíblico familiar, aquele padrão que Deus instituiu lá no Éden, esse padrão está quebrado já há algum tempo. Esse padrão já não é mais uma regra nas nossas sociedades em geral. Infelizmente, o inimigo foi deturpando aquilo que Deus criou com tanto prazer e alegria, e foi colocando com que pessoas pudessem estar estabelecendo outros tipos familiares, que não é aquele estabelecido pela palavra de Deus. O fato, meus irmãos e irmãs, é que cada vez que nós vemos a sociedade, ela sendo deturpada naquilo que Deus estabeleceu, então a própria sociedade sofre as consequências dos males que ela mesma tem buscado. O que nós temos observado é que cada vez menos as famílias tradicionais, isto é, aquelas famílias com a composição tradicional e bíblica, elas têm diminuído, para dar lugar a famílias compostas de coisas totalmente diferentes, de conexões totalmente alheias à vontade do Senhor. E nós temos observado que isso tem se tornado, entre aspas, normal. As pessoas já não têm corado mais de vergonha quando colocam determinados programas na televisão, na internet ou coisas assim. Porque na verdade, irmãos e irmãs, já há muito tempo que a censura já não existe, já há muito tempo que as pessoas não têm mais o temor a Deus. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. E o que nós temos percebido é que o amor ao Senhor tem esfriado, é que o temor ao Senhor tem deixado de existir em muitos lares. E isso tem feito com que pessoas, famílias, tenham sido deturpadas e destruídas. Meus irmãos e irmãs, infelizmente, cada vez menos nós vamos observando famílias que têm influenciado a sociedade com o testemunho bíblico, com a palavra de Deus, com uma vida devotada ao Senhor, e então poder impactar o meio em que nós vivemos com esta palavra. Meus irmãos e irmãs, nós fomos chamados para sermos embaixadores de Cristo. A família do Senhor foi chamada para fazer diferença. Fomos chamados para sermos sal da terra, para sermos luz deste mundo. Mas infelizmente, temos observado que muitas pessoas, ou muitas famílias, têm sido um sal sem sabor. E a Bíblia diz que o sal, se ele não tiver sabor, ele não presta para nada. E sim para ser pisado, lançado fora e ser pisado pelos homens. Isso quer dizer que não há valor, quando de fato não há uma estrutura bíblica por trás daquelas pessoas, por trás do crente, por trás da igreja, há um alicerce chamado Jesus. Jesus é o fundamento da igreja, e Ele é o fundador da igreja, e Ele hoje é o sustentador da igreja. Então nós precisamos sim observar sobre qual fundamento nós temos edificado a nossa família. Sobre qual fundamento, meu irmão, minha irmã, a sua família está edificada. Muitas famílias têm sido edificadas com o fundamento do dinheiro, com o fundamento dos bens materiais, outras com ódio, com rancor, com falta de perdão, com as obras da carne.
Mas nós somos chamados pelo Senhor a edificar a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, na rocha que é Jesus, aquela pedra angular que os construtores rejeitaram, mas que veio a ser a principal pedra de esquina, segundo disse Pedro na sua carta. Então nós precisamos sim entender que, como famílias do Senhor, como famílias de Deus, nós precisamos e devemos sim influenciar a sociedade ao qual nós estamos inseridos. Mas, irmãos, para que isso aconteça, é preciso que sejam observadas algumas características da nossa vida ou na nossa família. Eu quero voltar ao texto e observar essa história. Uma história certamente conhecida de todos os irmãos, se não de todos, a maioria. A história do nascimento de Sansão. Sansão foi um homem de Deus, todos nós sabemos disso. Mas o seu pai teve uma história muito preeminente, uma história muito importante, né, no povo de Deus, no meio do povo hebreu. E vocês vão lembrar que por vários anos e por várias vezes o povo de Deus, ele traiu o Senhor. Por várias vezes Deus restaurou a sorte do povo, por várias vezes Deus restaurou a aliança com o seu povo, e todas as vezes que a aliança dependia ainda em parte do homem fazer alguma coisa, o homem pecava. Então a aliança era quebrada, era rompida, e nesse tempo do Antigo Testamento era chamada então de Pacto das Obras, ou de Antiga Aliança, conforme está lá escrita no Evangelho segundo Mateus. Então observe, meus irmãos, que esta antiga aliança que Deus fez com o seu povo, o homem precisava fazer alguma coisa e Deus faria a parte dele nesta aliança. Era chamada então o Pacto das Obras. E dependia sempre do ser humano fazer alguma coisa, isto é, do povo de Deus cumprir a sua parte do acordo. Mas sempre o povo de Deus quebrou o acordo. E Deus restaurou essa aliança várias vezes. Deus restaurou essa aliança com Abraão, com Noé, com Moisés, restaurou com Isaac e Jacó, restaurou com tantos outros. Aí, o que acontece na história do povo de Deus, é que o povo tinha lá um governo chamado governo teocrático. Isto é, Deus governava o seu povo. Mas os outros povos ao redor do povo de Deus tinham o seu rei, tinham o seu governo humano. E o povo de Deus começou a observar aquilo, e muitos começaram a ficar insatisfeitos com o governo teocrático, por verem que em alguns lugares havia um rei que reinava sobre eles. Mas Deus ainda assim conseguiu manter este povo com um juízo teocrático durante muito tempo. E após então acontecer a morte de Josué, inicia então um período muito importante, que foi o período dos juízes. E você vai observar que no período dos juízes, cada vez que o povo pecava, Deus entregava o povo à própria sorte deles. E deixava que eles vivessem todos os intempéries que poderiam acontecer em detrimento da desobediência. E por várias vezes o povo sofreu por muitos anos. E neste episódio que nós lemos, você vai observar logo no início da leitura que nós fizemos, que Deus entregou aquele povo, o povo de Israel, os filhos de Israel, entregou-os nas mãos dos filisteus por 40 anos. O povo havia feito coisas que desagradavam a Deus. O povo havia deixado, por quê? Porque quando um juiz morria, Jefté morre, e aí acontece que o povo começa a adorar a outros deuses. E aí Deus levanta outro juiz, e quando esse juiz morre, então o povo de novo volta à prática do pecado. Era um povo de dura cerviz, e um povo com uma vida espiritual muito volátil. Qualquer coisa eles se desviavam. Bom, não é muito diferente nos dias de hoje, quando muitas famílias ou muitos crentes, por qualquer coisinha também se desvia. Temos tido uma fé muito pequena, uma fé também muito volátil, uma fé que se esvai por pouca coisa. Pessoas que abandonam o Senhor e abandonam a igreja por tão pouca coisa. Mas o que nós percebemos, meus irmãos e irmãs, é que agora o Senhor olhou de novo para o seu povo.
No texto que nós lemos, o Senhor, Ele volta então o seu rosto para de novo olhar para o seu povo que estava sofrendo por 40 anos nas mãos dos filisteus. Então Deus agora, Ele resolve mudar mais uma vez. Olha só que Deus é esse, né? Resolve de novo dar uma oportunidade. Irmãos e irmãs, quantas vezes Deus já te deu oportunidade? Quantas vezes Deus já me deu oportunidades de perdão de pecados? Quantas vezes eu sou reincidente nos mesmos pecados? Quantas vezes você é reincidente nos mesmos pecados? E mesmo assim, quando nós nos arrependemos e confessamos e pedimos perdão ao Senhor, Ele diz a palavra que Ele é fiel e é justo para nos perdoar e para nos purificar de toda a injustiça. Então Deus tem nos perdoado. E aqui então Deus resolve agora de novo restaurar a aliança. Mas ainda era necessário passar pelo menos mais uns 6 meses, primeiro para a criança nascer, e depois mais um tempo para ela crescer, para que então ele pudesse vir a ser aquele que iria libertar de novo Israel do seu opróbrio de escravidão. Observe, irmãos, que eles já estavam 40 anos, diz o texto, mas agora Deus então, ele separa, ele chama alguém da linhagem de Dan. Isso nos chama atenção, porque ele chama uma família de dentro. Deus chama uma família de dentro, porque já era uma família, porque era um casal, então já eram ali uma família, mas uma família ainda sem filhos, uma família estéril, não podiam ter filhos. E aqui o texto diz que apareceu o anjo do Senhor. Apareceu o anjo do Senhor e então o Senhor começa a falar para eles. E eu quero fazer um parênteses para mostrar para você que na verdade o que apareceu aqui para eles não foi um anjo em si, mas sim o próprio Deus, chamado de teofania. A teofania é a aparição de Deus em forma conhecida. Deus apareceu, na Bíblia você vai relatar isso em várias ocasiões, em vários lugares, de teofanias, isto é, de aparições de Deus em forma de coisas ou de pessoas conhecidas. No caso aqui, em forma de anjo. Mas Deus, por exemplo, apareceu a Moisés em forma de uma sarça que ardia e não se consumia. Deus, através da mula de Balaão, fala com ele, então também uma forma de teofania, e você vai encontrar isso ao longo da Bíblia. Mas quando na sua Bíblia está escrito o anjo do Senhor, então observe que nessa expressão, ali é a aparição do próprio Deus. Tanto que, quando Manoá pergunta o nome do anjo, você viu que o anjo respondeu: por que perguntas assim pelo meu nome que é maravilhoso? E quando o anjo fala isso para ele, ele vira então depois para a sua mulher e diz assim: olha, nós estamos perdidos porque nós vimos o Senhor. Ele pôde entender que Deus havia aparecido para ele, para eles, mas Deus nunca aparece em forma do próprio Deus, porque ninguém resistiria. Você se lembra de Moisés? Moisés desejou ver a face de Deus, a glória de Deus, e Deus falou: Moisés, você não vai suportar. E então Moisés insistiu nessa situação, e Deus mandou ele subir a montanha, e lá na montanha, então Deus manda ele se posicionar na fenda de uma rocha, porque Deus iria passar do outro lado. Mas a Bíblia diz que Deus, quando fosse passar, ia colocar a mão dele, para que então Moisés não pudesse ver Deus. E quando Deus tirasse a mão, então Moisés iria ver a sombra de Deus pelas costas do outro lado de uma montanha. E mesmo assim, quando isso aconteceu, Moisés ficou 40 dias e 40 noites prostrado, porque ele não suportou ver a sombra da glória de Deus. Imagina ver a glória de Deus. Então observe, meus irmãos, isto, que agora o Senhor aparece para esse casal. E esse casal então tem algumas características. Esta família, melhor dizendo, ela tem algumas características de que são realmente famílias que influenciam a sociedade. Influenciaram a sociedade chamada povo de Israel. Mas eles tinham algumas características importantes que eu quero compartilhar com vocês nesse momento. A primeira delas é que havia naquele casal fidelidade e cumplicidade. Era um casal que tinha tudo em comum. Era um casal que um honrava o outro. Era um casal que um confiava no outro. Era um casal que viviam para Deus. Viviam um para o outro e viviam para Deus. Pastor, como é que o senhor tirou essa informação do texto?
Observe que aquela mulher, que o texto não fala o nome dela, a Bíblia não fala o nome desta mulher, mas ela teve uma importância muito grande na história do povo hebreu, mas não se cita o nome dela em nenhum momento. Mas quando Manoá, ele ouve a informação da sua esposa, a sua esposa, quando ouve a informação do anjo, a primeira coisa que ela faz é o quê? Correr para falar para o seu marido. Não havia segredos naquele casal, não havia segredo naquela família, eles confiavam um no outro. Por um lado, Manoá confiava na sua esposa, porque imagina só, se hoje o marido, a esposa chega e fala assim: olha, um homem apareceu aqui em casa e veio falar comigo. O marido ia ficar meio assim, né, chateado, revoltado, alguns com raiva. História é essa de homem vir visitar você, mulher? Não é assim, muitas vezes? Mas não, Manoá confiava na sua esposa, e a esposa honrava o seu marido, e a primeira providência dela é ir contar ao seu marido: olha, esteve aqui um homem, a sua forma era maravilhosa, era um negócio tremendo. E ela foi e disse: um homem de Deus veio a mim, e falou isso. Ela compartilha. Não há segredos na família. A família de Deus, a família que deseja influenciar a sociedade que nós estamos inseridos, não pode haver segredos, não pode haver divisões dentro da família. Observe, meus irmãos, que ela não guardou segredo, ela confiava no marido, o marido confiava nela, e ela viveu a expectativa da promessa junto com o marido. Ela recebe uma promessa de que ela estaria sendo mãe de um homem de Deus, e de repente ela podia ter ficado quietinha: mas espera aí, eu sou estéril, como é que vai ser esse negócio? Meu marido vai criar expectativa para ele, será que vai dar certo? Não, ela simplesmente desejou viver a expectativa da promessa junto com o seu marido. Meus irmãos e irmãs, é preciso que nós também, nos nossos lares, possamos ter sim fidelidade, cumplicidade. É preciso que haja sim a falta sempre de segredo. Não deve haver segredo entre os casais, entre a família, porque uma família de Deus tem essa característica de que realmente agrada a Deus quando há tudo em comum. Na família cristã, na família de Deus, que teme e que serve ao Senhor, tudo tem que ser em comum. Quando nós nos casamos, é para ser uma só carne, diz a palavra. E quando os filhos vêm, constitui-se então esta família, acaba completando a família. Então nós passamos a ser um pouco maiores, aqueles que têm filhos. Mas o fato é que isso não muda em nada a obrigatoriedade que na família nós precisamos sim ter fidelidade, precisamos sim ter cumplicidade, mas não é cumplicidade para fazer coisas erradas. Hoje pela manhã nós falamos sobre isso também. Ananias e Safira, por exemplo, tinham cumplicidade um com o outro, para fazer bobagem, para mentirem, para tentar enganar os homens de Deus, ou o próprio Deus. Não é este tipo de cumplicidade que nós estamos falando. É claro que a família do Senhor precisa sim ter cumplicidade, ter fidelidade, precisamos viver as expectativas, os projetos de vida todos juntos. A Bíblia diz que se uma casa, ela se levantar contra ela mesma, ela não subsiste, ela vai ruir. Então nós precisamos sim ter objetivos em comum. Não adianta numa família, o filho quer fazer uma coisa, a irmã quer fazer outra, a mãe quer fazer outra. Imagina, vamos pintar a casa agora, meus filhos, vamos lá. Vamos tirar no palitinho que cor que vai ser a casa, olha só. Porque não se chega a um acordo. Estou falando uma coisa bem banal, bem corriqueira. Imagine decisões importantes que a família tem que tomar. Esta era uma decisão importante que a família de Manoá tinha que tomar. E aquela mulher confiava na promessa do Senhor. Aquela mulher, ela pôde se chegar ao seu marido e falar: olha, aconteceu isso. E quando Manoá ouve essa história, ele não repreende a sua esposa. A atitude daquele homem nos chama a atenção. Qual foi a atitude dele? Ele foi orar ao Senhor. Olha só. Ele foi orar a Deus, e ele foi falar com Deus: olha, eu quero saber, Deus, manda ele vir de novo.
ao invés de brigar com a esposa, ao invés de fazer algo errado, ele foi orar ao Senhor. Eu também quero ver e ouvir, eu quero participar disso. É a segunda característica, porque uma família de Deus, uma família que quer influenciar a sociedade, precisam confiar nas promessas do Senhor juntos. Então ele precisava ouvir de Deus e ele ouviu de Deus. Ele ouviu e ambos puderam agora aguardar. Me chama muita atenção essa história, porque foi a primeira vez na história, né, que iniciou aí um pré-natal, né, para as mulheres grávidas. Você vê que o anjo dá exatamente o que ela tinha que fazer. Não vai beber isso, não vai comer aquilo e tal. Você vai se guardar, não vai tomar bebida forte, você não vai comer coisa imunda. Você fica aí direitinho, porque essa criança, ela vai vir. Ela vai nascer, mas você tem que se resguardar. E aí observe, irmãos e irmãs, que esses dois, o casal, eles continuam agora essa expectativa, confiando na promessa de que o anjo de Deus havia falado. Quantas vezes, irmãos e irmãs, nós desistimos pelo meio do caminho de confiar nas promessas de Deus? Quantas vezes Deus fez promessas para nós, e vou citar apenas uma, que é a mais corriqueira, que nós citamos sempre, né? As pessoas sempre citam essa promessa de Deus: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. É uma promessa de Deus? Sim, é uma promessa do Senhor. E muitas vezes a gente acaba, né? Ah, será que vai acontecer? Ah, aquele meu filho, aquela minha filha. Ah, o meu pai, minha mãe. Ah, o meu marido, a minha esposa. Irmãos e irmãs, eu conheço pessoas que oraram pela conversão de um marido, de uma esposa durante anos. Anos. E Deus honrou, porque é promessa do Senhor. Deus sempre honra a sua promessa, Ele sempre faz cumprir a sua promessa. Agora Deus chega e faz uma promessa para Manoá e para sua esposa: olha, vocês vão ter um filho, e esse filho vai começar a livrar Israel do opróbrio, da situação que eles estão vivendo. Imagina, eles faziam parte do povo que estava escravizado, e pensar nisso agora era pensar: poxa vida, isso não vai acontecer, Senhor. Será, Deus? Ou vai demorar muito, Senhor? Porque primeiro vai ter a gestação, depois a criança ainda vai nascer e vai crescer. Mas Deus fez uma promessa, e quando Deus faz uma promessa, irmãos, Abacuque diz assim: olha, se tardar, espera, porque não falhará. As promessas do Senhor não falham. Sabe por quê? Porque diz a palavra assim, ó: porque eu, o Senhor, não mudo, do contrário, vocês seriam consumidos. Então é importante saber que a família de Deus precisa confiar nas promessas juntos. Acho muito importante isso, porque famílias, por exemplo, de missionários, né? Às vezes um recebe o chamado e o outro ainda não recebeu o chamado de Deus. E aí tem famílias que querem ir, mesmo sendo que alguém não tem o chamado missionário ainda. Imagina, aí dá conflito, e aí voltam do ministério porque não dá, sabe? Determinadas coisas precisamos primeiro orar ao Senhor, buscar ao Senhor juntos e confiar naquilo que Deus tem para nós juntos. E é isso que fez esse casal, é isso que fez esta família. Confiaram nas promessas do Senhor. Mas tem uma outra coisa interessante que esse casal fez, que essa família fez. Foram consultar o Senhor como deveriam educar a criança. Quando você estava grávido e grávida, casal, né? Quando vocês estavam grávidos, consultaram o Senhor: Senhor, olha como é que fez Manoá. Senhor, o que o Senhor vai querer que a gente faça lá, quando a criança nascer? Como deve ser a educação que eu vou dar para ele, Senhor? Será que nós fazemos isso, oramos dessa forma? Muitos oram, graças a Deus por isso, né? Senhor, olha, às vezes até antes, né, de engravidar, casais que têm orado pelos filhos antes deles existirem, ótimo, tem que orar mesmo, sabe? Mas além de orar e consultar e falar para o Senhor: Senhor, quando essa criança nascer, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Olha só o que diz o verso 8. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que quando o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino. Olha só, nos ensine o que devemos fazer com o menino. Lá no verso 12, ele vai dizer assim: então disse Manoá:
quando se cumprirem as tuas palavras, isto é, eu confio que vai se cumprir, mas quando se cumprirem, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Olha só, qual vai ser a sua profissão lá na frente? Sabe, olha como é que a família de Deus, ela se preocupa com a educação dos filhos antes mesmo deles existirem. É uma família que realmente vai influenciar a sociedade. Por quê? Porque ele vai saber com antecedência o que Deus quer para os seus filhos, e quando os filhos nascerem, você vai educá-los naquilo que o Senhor escolheu para eles, e então eles serão homens e mulheres de Deus. Foi assim com Manoá e sua esposa e com Sansão. Quer dizer que eles não pecaram? Não. Quer dizer que eles não tinham erros? Não. Que de vez em quando não saiu uma briga naquela família? Pode ser que houvesse, lógico. Porque aonde se juntam pessoas, há conflitos. Isso é normal. Mas o que é importante, irmãos e irmãs, é nós buscarmos a orientação de Deus sobre como educar os nossos filhos e filhas. Nesse mundo que estamos vivendo, Senhor, o que eu tenho que fazer? Sabe? Muitos pais preferem dar um celular para a criança. Antigamente era só televisão, né? E colocava a televisão a televisão na frente da criança, ou a criança na frente da televisão, e ia fazer as tarefas da casa, e a televisão virava babá para muitas pessoas, sabe? Sem poder filtrar aquilo que as crianças estavam absorvendo. Hoje, dá-se um celular para a criança, e a criança às vezes passa o dia inteiro, e muitas vezes os pais não têm nenhum controle do que o filho ou a filha está vendo nos seus celulares. Razão pela qual quantos problemas de pedofilia temos visto no mundo afora. Pessoas mal intencionadas que têm aliciado menores, crianças. Então nós precisamos sim, meus irmãos e irmãs, pedir a orientação do Senhor, porque a família cristã, a família de Deus, que quer influenciar esta sociedade que nós vivemos, nós precisamos pedir a orientação do Senhor, para que o Senhor nos ensine, nos mostre a maneira com as quais, ou as maneiras com as quais nós precisamos educar, orientar os nossos filhos. Ah, pastor, meus filhos agora já estão grandes. Não deixou de ser filho. Né? Minha mãe e meu pai falam sempre isso. Filho não tem idade. Né? Quando a gente é preciso puxar a orelha, o filho pode estar casado, pode ter barba, pode ter... O pai e a mãe vai puxar a orelha e não tem esse negócio. Então é importante a gente saber e pedir ao Senhor até hoje. Ah, os filhos já estão adultos, já são jovens. Peça ao Senhor, Senhor, me dá agora sabedoria, Deus, de como eu posso agora orientá-los, porque educar eu já eduquei, se são grandes. Mas como agora eu posso orientá-los? Então é muito importante que a família de Deus, ela busque em Deus a maneira pela qual você deve administrar a educação dos filhos, de preferência compartilhada com os pais, de preferência ouvindo a orientação de pessoas experientes, mas principalmente ouvindo a orientação do Senhor. Agora eu quero falar a última característica para você. Agora eu tenho que ler o capítulo 14, só 2 versículos. Os primeiros 2 versículos, diz assim: desceu Sansão a Timna, vendo em Timna uma das mulheres dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, tomai-na por esposa. O que está acontecendo aqui agora nesse contexto? Agora você vai observar já um jovem, já criado, um jovem que já começa a se interessar, né, em casamento. Agora um jovem que ainda estava sob a tutela do seu pai e da sua mãe, mas agora você observa que na família de Deus, os filhos vivem sob a autoridade dos pais. Aquele jovem poderia ter ido lá e feito bobagem, como muitos jovens fazem hoje em dia, não é verdade? Ter ido lá, começado a namorar. Hoje em dia está um negócio de ficar daqui, ficar dali. Não é coisa de crente, né? Crente não tem esse negócio de ficar. É bom que os jovens que estão aqui ouçam bem isso, porque crente que fica, pode ficar mesmo, ficar para trás quando Jesus vier buscar a sua igreja. Cuidado, não é? Porque nós precisamos ter seriedade com isso. Não é? Então esse negócio de ficar não é de Deus. Mas Sansão podia ter feito isso. Ido lá, no meio do povo, ficado.
e tal, e depois vier, ou voltar, pai, ó, é aquela lá, já me casei lá, pai, tá tudo certo, tudo beleza. Não, ele foi até seu pai, ele se interessou pela moça, mas ele foi até seu pai e sua mãe, e falou, olha pai, eu vi lá, ó mãe, eu vi lá uma moça, gostei dela, achei ela tão linda, formosa, então ó, pede lá para mim ela para eu namorar, para eu casar, sabe, é assim, família cristã, família de Deus, os filhos, eles obedecem, eles respeitam, eles honram aos seus pais. Irmãos e irmãs, os filhos que não honram os pais, não importa a idade, têm seus dias abreviados na terra. É a Bíblia que diz. O mandamento com promessa é o quê? Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem em todos os teus dias, e se prolongue o quê? Os dias que o Senhor teu Deus te dá sobre a terra. Então, se você não honrar os seus pais, seus dias são abreviados. Porque é isso, é a consequência contrária em relação ao mandamento. Então é muito importante que as famílias de Deus, que as nossas famílias, os filhos, honrem os seus pais. Agora, os pais precisam ser exemplos para os seus filhos. Como os filhos vão honrar os pais, se muitas vezes os pais não são exemplos em nada. Ah, pastor, mas eles têm que honrar a si mesmo. Eu concordo. Mas acontece que é preciso que eu e você sejamos exemplos para os nossos filhos, exemplos para a sociedade, exemplo para os nossos familiares que não são crentes. E muitas vezes, irmãos e irmãs, o que nós temos observado são famílias desestruturadas, porque simplesmente falta amor no lar, falta esta comunhão preciosa no lar, falta dar exemplo, falta dar bom testemunho no lar. Então, eu queria que nesta noite você parasse um pouco e pensasse: será que a minha família está encaixada nessas características? Será que a minha família tem algumas dessas ou todas essas? Né, e muitas outras que você puder citar também. Mas o fato, meus irmãos e irmãs, é que cada vez mais nós precisamos de famílias que façam a diferença. Cada vez mais a sociedade que nós vivemos precisa de famílias que possam realmente dar bom testemunho cristão. Cada vez mais precisamos de famílias que sejam honestas, sinceras, que falem a verdade, que não queiram enganar, que busquem a Deus com sinceridade. Cada vez mais precisamos de famílias desta maneira. Então, será que a sua família tem se encaixado nesse perfil? Se não, dá tempo ainda de mudar. Dá tempo ainda de clamarmos ao Senhor e pedirmos: Senhor, transforma a minha família, transforma o meu lar, transforma a minha casa, entra na minha casa, transforma, para que de fato a sua família passe a ser, se ainda não é, uma família que influencia a sociedade. Meus irmãos, sejam luz, sejam luzeiros, exalem o bom perfume, sabe? O pastor Zenilton pregou aqui semana passada sobre a questão do perfume. Precisamos exalar esse bom perfume. Então nós precisamos ser sal e luz, precisamos fazer a diferença. E infelizmente muitos não têm conseguido fazer isso. Então ore ao Senhor, busque a Deus. A palavra de Deus nos diz isso: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Faça da sua família um lugar verdadeiramente de oração, de busca ao Senhor, e você vai ver como é importante viver uma vida em família com Deus. Faz toda a diferença. Ah, pastor, a minha família toda não é crente. Não importa. Aqueles que são, busque a Deus juntos. E o desafio que eu fiz para os irmãos aqui já há 2 semanas atrás, não é? Peça para os seus filhos maiores já, de idade, que moram com você, 15 minutos do seu dia, do dia deles, para que você possa orar com eles e por eles. Peça para eles, fala: eu quero 15 minutinhos do seu dia. Ah, não dá para reunir todos os 3 filhos ao mesmo tempo? Não tem problema não. Os pais se reúnem com um ou agora, com o outro mais tarde, mas façam isso, sabe? Orem com eles e por eles. Mostre a eles que vale a pena investir na oração, na sua casa, porque com certeza a família que busca o Senhor
é a família que cresce, é a família que influencia a sociedade. Amém? Deus nos abençoe a viver desta forma, para a glória do Senhor, com a nossa família, em nome de Jesus.